Então, por que aconteceu de aquela geração não ter conhecimento do Todo-Poderoso, muito menos das obras que ele havia realizado no meio de Israel? Porque os pais deles, eles não prosseguiram em ensinar a Torá, como o próprio Shema nos instrui, que nós temos que ensinar, instruir os filhos no caminho. Nós temos que inculcar, algumas versões diz assim, inculcar as palavras de Yahweh na cabeça dos nossos filhos. Contar os feitos do Todo-Poderoso de geração em geração. E isso acabou sendo negligenciado pelos pais, né, os antepassados ali dessa nova geração. Então, devido a isso que o povo de Israel começou a apostatar do Todo-Poderoso. Prosseguindo, Juízes 2, 11 ao 23. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Yahweh e serviram aos Baals, ou Baalins, né, como deixaram a Yahweh, o poderoso de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e serviram a outros deuses dentre os dos povos ao seu redor. Então foi isso que aconteceu. Eles começaram a se misturar, né? Como no versículo anterior a gente viu que foi para provar Israel que Yahweh permitiu que alguns povos permanecessem ali no meio deles ainda. E realmente eles foram reprovados na prova, né? Porque eles se misturaram aos costumes dessas nações pagãs e começaram a adorar os deuses deles. Prostraram-se ante eles e irritaram a Yahweh, e deixaram a Yahweh para servir a Baal e as Astartes. Então a ira de Yahweh se acendeu contra Israel e os abandonou aos saqueadores que os espoliaram e os entregou aos inimigos que os cercavam, e não puderam mais oferecer-lhes resistência. Em tudo que empreendiam, a mão de Yahweh era contra eles para lhes fazer mal, como Yahweh lhes tinha dito e como Yahweh lhes tinha jurado. Então, é porque Yahweh é mau? Ou porque o povo é desobediente? O povo, ele também podia ter buscado as suas raízes, podia ter se interessado nas suas raízes, mas eles acharam mais fácil ou mais cômodo se aliar aos inimigos. E a gente sabe que lá já sempre foi avisado, né, que haveria a bênção ou a maldição. E isso sempre vinculado à obediência seria a bênção, ou a desobediência estariam sobre maldição. E exatamente isso que está acontecendo aqui. E a sua aflição era extrema, então Yahweh lhes suscitou juízes que os livrassem das mãos dos que os pilhavam. Mesmo assim, Yah, sempre muito misericordioso, acabava se compadecendo do povo, levantou juízes, né, para ajudarem ali ao povo a se recuperar, né, dessa total apostasia. Mas não escutavam nem mesmo os seus juízes e se prostituíram a outros deuses e se prostraram diante deles. Então, total rebeldia, né? Eles não escutavam nem os juízes. Depressa se afastaram do caminho que seus pais haviam seguido, obedientes aos mandamentos de Yahweh, e não os imitaram. Quando Yahweh lhes suscitava juízes, Yahweh estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto vivia o juiz. Porquanto Yahweh se comovia por causa dos seus gemidos perante os seus perseguidores e opressores. Mas logo que morria o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e se prostravam diante deles, e em nada renunciavam às obras e à conduta endurecida de seus pais. A ira de Yahweh se inflamou então contra Israel e ele disse: por que este povo transgrediu a aliança que eu havia prescrito a seus pais e não escutou a minha voz? Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou ficar quando morreu, a fim de, por meio delas, submeter Israel à prova, para ver se seguirá ou não os caminhos de Yahweh.
como o seguiram seus pais. Essa é a razão porque Yahweh deixou essas nações ficar e não teve pressa de as expulsar e nem as entregou nas mãos de Josué. Juízes 3, 5, 7. E os filhos de Israel habitaram no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Justamente os povos que lá no início da caminhada lá de Josué, ele disse que esses povos teriam que ser totalmente exterminados. Eram povos, não é o assunto do vídeo aqui, né? Mas eram povos de uma semente maligna, precisavam ser exterminados, ok? Desposaram as filhas deles, deram seus próprios filhos, as filhas deles serviram aos seus deuses. Os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos de Yahweh, esqueceram a Yahweh, o seu poderoso, para servir aos Baals e às Asherás. Os filhos de Israel fizeram o que é mal aos olhos de Yahweh, esqueceram a Yahweh, o seu poderoso, para servir aos Baals e às Asherás. Aqui eu esqueci de corrigir aqui a palavra Deus, mas toda vez que tiver aí, que tiver passado pelas minhas vistas aí, você pode ler como poderoso. Então a ira de Yahweh se acendeu contra Israel e os entregou nas mãos de Cusã-Rassataim, rei de Edom. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Rassataim durante 8 anos. O rei de Edom, os edomitas, que é a descendência de Esaú, é um povo que sempre foi inimigo de Israel, toda a vida inimigo de Israel. Então, justamente Yahweh entregou Israel por causa da sua rebeldia, da sua desobediência, da sua teimosia, entregou nas mãos do maior inimigo de Israel, que são os dos edomitas, né? E eles ali, então, ficaram 8 anos entregues, né, nas mãos desse rei de Edom. Os filhos de Israel clamaram a Yahweh, e Yahweh lhe suscitou um salvador que os libertou, Otiniel, ou Otoniel, filho de Quenez, irmão caçula de Caleb. O espírito de Yahweh esteve sobre ele, e ele julgou Israel e saiu à guerra. Yahweh entregou nas suas mãos Cusã-Rassataim, rei de Edom, e ele triunfou sobre Cusã-Rassataim. A terra descansou por 40 anos, depois Otoniel, filho de Quenez, morreu. Então, quando ele levantava alguém aí, um justo, né, no caso Otoniel, eles ficaram em paz, em Shalom, por 40 anos. Mas ele morreu e o que acontece? A história se repete. O resumo da ópera é: o povo só conseguia andar com Yahweh quando o Todo-Poderoso levantava um libertador, um salvador. Mas assim que o guia do povo morria, eles caíam novamente em idolatria e faziam o que era mal aos olhos de Yahweh. E por esse motivo que o Criador permitiu que algumas das nações estrangeiras não fossem destruídas, para que através delas fosse colocado à prova o povo de Israel para saber se eles guardariam ou não o caminho de Yahweh, conforme Juízes 2, 20 e 23. Foi por cometerem adultério, que é o próprio significado da palavra apostasia, contra o Todo-Poderoso, que o povo de Israel foi para o exílio. Tanto o reino do norte foi para o exílio pelas mãos da Síria e nunca retornaram de lá, né? Foram dispersos. Quanto o reino do sul, Judá, ele foi para a Babilônia, mas o reino de Judá retornou, algum remanescente, retornou para Israel após 70 anos de exílio. Isaías 42, 8 diz: Eu sou Yahweh. Este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Para mim é óbvio um versículo assim. Então, ele não dá a glória, ele não admite a glória que é para ele ser delegada para outro Deus. Levítico 19:4 Não vos virareis para os ídolos, nem vos farei deuses de fundição. Eu sou Yahweh, vosso poderoso.
Deuteronômio 4, do 1 ao 40. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que Yahweh, o poderoso de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos de Yahweh, vosso poderoso, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que Yahweh fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, Yahweh, vosso poderoso, consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis a Yahweh, vosso poderoso, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou Yahweh, meu poderoso, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Quer dizer que não adianta apenas ouvir, ter conhecimento dos mandamentos. Conhecimento sem sabedoria, e a sabedoria é o quê? É o temor, é a obediência. Então não basta apenas o conhecimento, tudo é um bloco só, é uma coisa só. Conhecimento mais sabedoria, mais temor, mais obediência. Então, o que ele está dizendo? Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, nós, através daquilo da nossa vida, da forma como a gente age diante das pessoas, isso é um testemunho, tanto para o lado bom quanto para o lado mal. E é essa a nossa escolha, de que lado nós queremos estar. Dando bons testemunhos ou dando maus testemunhos? Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como Yahweh, nosso poderoso, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta Torá que eu hoje vos proponho? Justos. Mandamentos, estatutos, juízos justos. Não há nada injusto da parte do Todo-Poderoso. Tudo que ele ordena é para o nosso bem. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Então, essa é a regra. Não podemos ser ovelhas gordas. Aquele conhecimento somente para nós. Nós temos que fazer passar esse ensinamento, os feitos do Todo-Poderoso aos filhos, aos netos, aos bisnetos, e assim vai de geração em geração. Não te esqueças do dia em que estiveste perante Yahweh, teu poderoso, em Horeb, quando Yahweh me disse: reúne este povo e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então, aqui foi o grande erro, né, dos patriarcas, né, os patriarcas que eu falo, o povo aquele daquela geração que saiu do Egito, que esteve ali no deserto, eles não passaram esses ensinamentos para os filhos. Então chegaste e vos puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo, até ao meio dos céus, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então Yahweh vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Olha que interessante. Isso aqui tem um porquê deles não terem visto nenhum tipo de aparência. Então, qualquer imagem que a gente vê por aí, dizendo que é Deus ou que é Yahushua, é ídolos feitos por mãos humanas, porque nunca ninguém viu aparência nenhuma do Todo-Poderoso. Então, de Yahushua sim, mas hoje em dia não
pelo mandamento, nós não podemos fazer imagens. E quem daquele tempo de Yahushua que está vivo até hoje? Não tem, né? Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também Yahweh me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos. Quem está falando todo esse discurso aqui é Moshe, é Moisés, tá? Para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que Yahweh vosso poderoso vos falou em Horeb, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo. Aqui está bem explícito. Semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Esse é o segundo mandamento, né? Segundo mandamento. Guarda-te, não levantes os olhos para os céus e vendo o sol, a lua, as estrelas, a saber todos os exércitos do céu, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles aquelas coisas que Yahweh, o teu poderoso, repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Então, isso tudo é criação do Todo-Poderoso. Então, nós não podemos adorar a criação, mas nós temos que adorar ao Criador. Tá? Hoje nós vemos no misticismo, no satanismo, na bruxaria, tudo é a mesma coisa, né? Mas nós vemos o quê? Adoração ao sol, adoração à lua, adoração às estrelas, né? E isso é terminantemente proibido. Mas Yahweh vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, quer dizer, da escravidão, para que lhes sejais povo de herança, como hoje se vê. Também Yahweh se indignou contra mim por vossa causa, aqui Moshe está falando, Yahweh se indignou contra mim por vossa causa e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que Yahweh, teu poderoso, te dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos, não vos esqueçais da aliança de Yahweh, vosso poderoso, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que Yahweh, vosso poderoso, vos proibiu. Por que Yahweh já estava dando esta ordem antecipada? Porque ele sabia que os povos lá, dos cananeus, né, o povo lá que estava em Canaã, eles eram povos idólatras. Eles serviam a vários deuses, né, eram politeístas. E ele dá uma como se diz, uma advertência, né? Uma advertência, porque Yahweh, teu poderoso, é fogo que consome, é fogo consumidor, né? É poderoso, zeloso. Hoje em dia, nesse cristianismo raso, né? Eu chamo assim de cristianismo raso. Eles dizem que Deus é amor, então, e é o Deus deles, né? Que nós temos que amar a todos, que nós temos que compreender as escolhas das pessoas. Então, com isso, eu não digo que esse Deus desse cristianismo raso não é o meu poderoso. O meu poderoso não é assim. O meu poderoso, ele é amor, mas ele é justiça. Então, amor e justiça andam de mãos dadas. Não é um amor complacente. O amor de Yahweh não é complacente. Não, ele ama, mas ele cobra a justiça. Ele cobra a justiça.
Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos de Yahweh, teu poderoso, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós outros o céu e a terra. Nós temos que observar que sempre o céu e a terra são colocados como as duas testemunhas, porque diante de um juramento ou de alguma coisa tinha que ter duas testemunhas, né? Diante de algum fato, né? Então, aqui o céu e a terra sempre é colocado como testemunhas. Que com efeito perecereis. Imediatamente, não é daqui uns anos, não, é imediatamente da terra a qual, passando o Jordão, e despossuir. Não prolongareis vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Então, avisados eles foram, né? Não dá para dizer que não foram avisados. E Yahweh vos espalhará entre os povos, foi o que aconteceu com o reino do norte, e foram espalhados entre os povos. Restareis poucos em número entre as gentes aonde Yahweh vos conduzirá. Então, como no reino do sul, quando retornou, restou poucos que retornaram. Lá servireis a deuses, que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá buscarás a Yahweh, teu poderoso, e o acharás quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para Yahweh teu poderoso e lhe atenderes a voz, então Yahweh teu poderoso não te desamparará, porquanto é poderoso, misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então aqui ele está sempre dando aquela misericórdia para quem se arrepende. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que o poderoso criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, ou se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu falar a voz de algum Deus do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo, ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com peleja, com mão poderosa, com braço estendido, com grandes espantos, segundo tudo quanto Yahweh, vosso poderoso, vos fez no Egito aos vossos olhos. A ti te foi mostrado para que soubesses que Yahweh é poderoso. Nenhum outro há, senão ele, dos céus, te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Porquanto amou teus pais, escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo presente com a sua grande força, para lançar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra, na sua terra, e te dar por herança como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só Yahweh é poderoso em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há. Monoteísmo, nem um outro há. Ele é único, ele é Had, ele é um. Guarda, pois, os seus estatutos, os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos. Poxa vida, quantas vezes que o Todo-Poderoso repete isso nas Sagradas Escrituras. Quem tem ouvidos, ouça o que a rua, o Espírito diz a cada um de nós que somos a sua igreja, somos o templo de habitação da rua. Ele falou, ele repetiu inúmeras vezes essas palavras pela boca dos profetas, pela boca dos Machia, né, pelos Messias, pelos ungidos. E o povo fechou os ouvidos, não quis ouvir.
Isaías 42:8. Eu sou Yahweh, este é o meu nome. Novamente aqui repete. A minha glória, pois, não darei ao trem, nem a minha honra às imagens de escultura. Gálatas 5:19 e 21. Ora, as obras da carne não herda reino, né? Então, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia e o quê? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Yahweh os que tais coisas praticam. Não herdarão, porque carne não herda um reino espiritual. Um reino espiritual é habitado por espíritos. Então, se você não estiver no espírito, se você estiver na carne, você não adentrará no reino espiritual, né, nos novos céus e na nova terra. Ezequiel 14, 1 ao 11. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra de Yahweh dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para as iniquidades que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz Yahweh, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para sua iniquidade e vier ao profeta, eu, Yahweh, vindo ele, lhe responderei, segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz Yahweh, convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos, dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Yahweh, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou Yahweh. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, Yahweh, que enganei este profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz Yahweh, ele será o meu povo e eu serei o seu poderoso. Baseado em todos os versículos lidos, você acha que o povo de Israel se tornou enoteísta ou politeísta? Já vou dar o conceito para vocês do que é enoteísmo e politeísmo. Politeísmo a gente já sabe, né? Que é o culto a vários deuses. O enoteísmo, que é uma palavra diferenciada daquilo que a gente está acostumado a ouvir, né? De monoteísmo e politeísmo. Ezequiel 8, do 1 ao 16. Ao 18 aqui no caso. No sexto ano, no sexto mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Arrudá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão de Yahweh caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo. Desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante.
Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levou entre a terra e o céu e me levou a Yahushalaim em visões do Todo-Poderoso, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Yahweh. Eis que a glória do poderoso de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava a imagem dos ciúmes à entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta, e disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel. Forma de réptil lembra alguma coisa para vocês? Né? O que são os répteis? Né? Lá a Nahash, a serpente, né? Então eles estavam ali fazendo um culto a quem? A Yahweh, que não era, né? Pintados na parede em todo o redor, 70 homens dos anciãos da casa de Israel com Yaazaniahu, que é chamar Jazanis nos livros, filho de Shafã, que se achava no meio deles. Estava em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. Quem que estava com os incensários fazendo esse culto a répteis? Os anciãos da casa de Israel. Os anciãos da casa de Israel tinham que ser os homens de honra. E o que estava acontecendo? Desviando Israel, desviando totalmente. E subiu o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: Yahweh não nos vê. Yahweh abandonou a terra. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa de Yahweh, que está no lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Tamuz? Quem é Tamuz? Pesquise, se você não sabe quem é Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Quando o Todo-Poderoso me deu revelações, sonhos para sair do sistema religioso no qual eu me encontrava, eu recebi uma palavra para levar ao pastor da igreja, uma palavra diretamente do Todo-Poderoso, e essa palavra era qual? Essa que eu acabei de ler, Ezequiel 8. Muito triste mesmo. É lamentável que a história se repete. Não há nada novo debaixo do sol, do céu. Não há nada novo. É por isso que lá em Apocalipse 13:4, se não estou enganada, diz: sai do meio dela, saia da Babilônia, sai dela, povo meu. Essa Babilônia, existe a Babilônia revelada, que não esconde de ninguém a sua idolatria, está lá para todo mundo ver. O culto, né, enoteísta, tá? E existe aquela Babilônia oculta, velada. Aparentemente é monoteísta, mas nos porões, como nos porões aqui no templo, tinha imagens
tinha imagens, faziam abominações no oculto, dizendo: Yahweh não nos vê. Disse-me: vês isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa de Yahweh, e eis que estava à entrada do templo de Yahweh, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo de Yahweh. Deram as costas, literalmente, para o templo de Yahweh. E com o rosto para o oriente, onde nasce, né, o sol, adorando o Deus Sol. Quantas imagens, né, principalmente na ICAR, vou falar assim por siglas, né, de adoração ao Deus Sol. É como eu digo, essa é escancarada para todo mundo ver. Mas e lá na velada, no oculto lá, estão adorando a sol da mesma forma. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Atos 17, 16 ao 31. Enquanto Shaul, Paulo, os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Yahushua e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Shaul levantou-se no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O poderoso que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem ao poderoso, se porventura, tateando, o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Yahweh, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou o poderoso em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Os gregos, eles eram politeístas, tanto isso é verdade que Shaul achou no panteão. O que é panteão? É um lugar onde ali cultuavam vários deuses, né? Então, no panteão de seus deuses, um que dizia ser o deus desconhecido. Os gregos acreditavam na existência de vários deuses, mesmo não adorando a todos. Isso porque, usualmente, um deus predominava em uma determinada polis, né? Polis é cidade, né?
Estes deuses tinham forma e viviam próximos aos homens. Suas ações e decisões não estavam tão distantes da humanidade. Os gregos acreditavam que eles se expressavam no cotidiano, nas chuvas, na natureza, nas decisões. Assim, os deuses agiam de forma direta na vida das pessoas. Acreditava-se, por exemplo, que Poseidon dominava os mares, que Zeus era responsável pelas chuvas. Além dos deuses, outras entidades habitavam o sistema de crenças grego, como as sereias. Estes outros seres, assim como os deuses, estavam cotidianamente presentes na vida dos gregos. O que diferencia os deuses dos seres humanos era a imortalidade. Além de se expressarem diariamente, a atribuição de significados aos deuses é uma forma de perceber como os gregos davam sentido aos seus sentimentos por meio dos deuses. Afrodite, por exemplo, é a deusa que simboliza o amor, Atena, a sabedoria. Então, o enoteísmo, né, como eu deixei todos aqueles versículos e aquela pergunta, né, Israel, afinal de contas, né, o que ela estava praticando na sua apostasia? O enoteísmo ou o politeísmo? Fica essa dúvida, né? Porque o enoteísmo, ele cultua uma única divindade, considerada suprema, mas sem negar a existência de outros deuses. Não nega a existência de outros deuses. E o politeísmo é um sistema ou crença religiosa que admite mais de um deus, né? Eu penso que eles ali... o enoteísmo, ele seria como hoje em dia, né? As pessoas dizem assim, cada um com a sua crença, né? Cada um com as suas opções de crença, né? Por exemplo, o católico crê no que ele quer, o evangélico no que ele quer, o espírita, o budista, o islamismo lá, enfim, cada um, né, as pessoas dizem, cada um com a sua fé, né, isso para mim é o enoteísmo, tá? E, por exemplo, a pessoa pode ter, né, eu colocaria entre aspas, porque eu não consigo viver dessa forma, tá? Mas só um exemplo. A pessoa pode até crer no Todo-Poderoso, mas ainda assim ela aceita que as pessoas cultuem outros deuses, né? Eu vejo dessa forma. Se eu estiver enganada, pode deixar aí no comentário aí embaixo, né, a opinião. E o politeísmo ali, realmente, eles cultuam vários deuses, como ali, eu recém li ali o povo grego, né? Eles tinham o panteão de deuses, então era um deus para cada coisa, né? O deus da chuva, o deus do trovão, o deus do relâmpago, o deus da colheita, o deus do comércio, enfim. Então era um Deus para cada necessidade, vamos dizer assim, tá? Então eles não tinham assim um supremo, né? Que dominava sobre os outros, não. Era cada um na sua área específica, né? Assim, dessa forma que eles viam, né? E o enoteísmo, a pessoa, ela cultua, ela tem um culto a uma única divindade, mas ela ainda assim, ela admite, né? Ela não nega a existência de outros deuses. Eu vejo que em algumas épocas, Israel foi enoteísta, né? Eles continuavam a cultuar o Todo-Poderoso, mas eles não negavam a existência de outros deuses, né? E nas piores épocas, né, do Israel, eles foram politeístas totalmente, né? Então, gostaria que cada um que tiver acompanhado até o final esse vídeo, deixe a sua opinião, né? O que você acha, né? Israel foi monoteísta, enoteísta ou politeísta? Meu nome é Anelise Amaral Zimmermann,
tá? O meu Telegram é Permaneca na Esperança. Não é permaneça, não bota C cedilha que não acha. É Permaneca na Esperança, na Esperança. E o YouTube, em Tempos de Angústia, vamos falar de esperança. É o meu canal no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo e continuem acompanhando o canal que sempre tem novidades. Shalom!